E aí, beleza? Nas ruínas de uma cidade no futuro, um homem chamado Milo diz a um drone que é o último humano restante e suplica aos seus espectadores que não se esqueçam da humanidade. Em seguida, ele olha para uma marca em sua mão e lembra como tudo começou. Mas ok, agora voltamos para o ano de 2016 e o mundo sofre com guerras, pobreza e decadência geral sobre o sistema, o que já estamos acostumados. Milo é apenas uma criança jovem em uma cadeira de rodas em Nova York. Seu grande sonho é ser cientista. Enquanto isso, em uma fazenda do Missouri, Rick perde o sinal do celular e um avião está pousando misteriosamente nas proximidades. Nesse momento, em todo mundo, as máquinas começam a falhar simultaneamente, os sinais de celulares são bloqueados e os aviões pousam de uma forma estranha e causam um pânico na cidade. O céu se cobre com uma névoa densa e uma frota de enormes naves espaciais invadem o céu e tampam o sol. Enquanto a mídia relata o pânico da população, o exército se prepara. Os cidadãos começam a ter visões estranhas de seus entes queridos falecidos e Karelen se comunica através deles. Ele é o supervisor alienígena da Terra de uma raça chamada Soberanos. Ele explica que vieram acabar com o sofrimento, injustiça, fome e doença, e uma nova ordem mundial se iniciava, chamada Utopia, a Nova Lei. E à medida que os dias se passaram, os alienígenas já cumpriram as primeiras promessas, encerrando guerras de centenas de anos, como o de Israel e Palestina. Os repórteres em choque gravam o incrível fato de que a faixa de Gaza não existe mais, porém as pessoas no poder são céticas, não estão felizes com isso, já que as guerras sempre foram lucrativas para muitos poderosos. No Missouri, os vizinhos de Rick estão preocupados, mas ele é o líder da comunidade, apontando que os alienígenas só têm ajudado até agora e que devem esperar pacificamente, pois não parecem ser uma invasão. Mais tarde, Rick e sua noiva Ellen percebem que todos os aparelhos dentro de sua casa estão ficando fora de controle e subitamente a casa começa a tremer. O casal pega o cachorro e se esconde no porão, porém uma luz começa a brilhar ao redor da casa. Uma força misteriosa remove os parafusos da porta e uma luz alcança o Rick. À medida que a casa ao redor dele começa a se desfazer, Rick sai e encontra um enorme drone esperando por ele. Somente quando Rick concorda em embarcar, a nave devolve sua casa no lugar certo, e enquanto uma nave espacial gigante aparece sobre a Casa Branca, Rick é levado pelo drone, que teletransporta para um quarto de hotel luxuoso em Nova York. É a mesma lembrança feliz de quando Rick passou sua lua de mel com sua ex-esposa já falecida, Annabelle, e percebe que é uma ilusão muito bem feita. Assim, a voz de Karelen começa a falar com Rick e explica que o ser humano não aceitará sua forma física e aparência, e Karelen quer que Rick seja o embaixador entre os soberanos e os terráqueos. Rick fica assustado, dizendo que alguém como um político deveria fazer isso, mas Rick era bondoso e conquistou a confiança da sua vizinhança de maneira justa. Então Karelen presenteia Rick com um dispositivo misterioso sem dizer o que é. Pouco depois, autoridades governamentais e a imprensa aparecem na fazenda de Rick para cobrir o primeiro contato alienígena. Nesse momento, o drone aparece, solta Rick e vai embora. O agente do governo rapidamente chegam, exigindo conversar em particular com ele e também querem um dispositivo que ele tem o ameaçando. Enquanto isso, na Casa Branca, uma mãe levanta o seu bebê doente em direção à nave e Rick se recusa a entregar o dispositivo. Porém, os agentes ainda mantêm suas armas apontadas para ele e Rick não tem escolha senão entregar o dispositivo. Porém, ao entregar o dispositivo, o bebê em Washington é magicamente curado. Horas depois, a mesma notícia vem em todo mundo e as doenças estão desaparecendo lentamente, até mesmo as incuráveis como o câncer. Rick é convidado para a Casa Branca para fazer um discurso para o povo da Terra, se apresentando como o embaixador dos soberanos aqui. No entanto, Rick fica nervoso porque não consegue responder às perguntas da imprensa, e eles não gostam nada quando Rick explica que Karelen acredita que o mundo ainda não está pronto para vê-lo. A partir desse momento, sempre que Karelen precisa falar com Rick, ele o busca no drone e mostra a ilusão no hotel. À medida que os meses se passam, o
os soberanos começam a resolver outros problemas, como fome e a pobreza mundial, usando Rick como elo entre as nações para estabelecer as melhores relações públicas, como uma solução simples de usar a marinha para acabar com a fome na África. Mas alguns ainda desconfiam, que acham que os alienígenas querem que eles baixem suas defesas para uma invasão, como Hugo Enright, que criou um movimento de resistência chamado Liga da Liberdade, financiado por ele e outros líderes, e começa a ganhar seguidores e semear dúvida no trabalho de Karelin. Porém, Rick ainda provoca os magnatas do petróleo, dando a eles óleo sujo para beber como água, dizendo que a humanidade entrou em uma nova era. 6 meses depois, a inteligência de Milo lhe garante uma bolsa de estudos integral, e ele está sempre assistindo às notícias sobre os alienígenas e tentando entender como funciona sua tecnologia. Rick tenta convencer Karelin a se mostrar para ganhar confiança da humanidade, mas ele continua recusando. Rick tenta espionar e é repreendido por Karelin. Uma noite, Milo desce as escadas sozinho e encontra sua mãe discutindo com um traficante de drogas. O cara saca a arma e bate em sua mãe, então o garoto tenta defendê-la. Nesse momento, o traficante saca a arma e atira em Milo, e sua mãe corre para abraçá-lo. Mas um raio de luz aparece do céu e essa luz mata o traficante e em seguida cura Milo. Não apenas seu ferimento desaparece, agora ele consegue andar também. Esse incidente é coberto pela mídia e Hugo acusa os alienígenas de se passarem por Deus, e eles não têm esse direito. No Missouri, Rick e Ellie discutem porque Rick tem estado muito ausente ultimamente e Ellie não tem certeza se devem se casar. De repente, Rick ouve seu cachorro e barulhos do lado de fora. Quando ele sai para investigar, é subitamente nocauteado e desaparece. Rick acorda dentro de uma van e descobre que foi sequestrado pela Liga da Liberdade, e ele é levado para uma base remota e supervisionada, passando a noite em uma cela. Na manhã seguinte, enquanto Ellie implora aos alienígenas para trazerem seu noivo de volta, Rick é levado para ver Hugo, que quer retomar o poder das mãos dos soberanos, destruindo todas as coisas boas que eles deram aos humanos. Mas o que Hugo não sabe é que Karelin está transmitindo isso secretamente para o mundo inteiro. Rick obviamente se recusa a ajudar o Hugo com um plano tão terrível, fazendo com que Hugo ordene que os homens o matem. Quando a bala está prestes a atingir Rick, os alienígenas congelam o tempo ao seu redor, interrompendo a transmissão. O drone busca Rick e ele entra na ilusão mais uma vez, onde Annabelle o espera. Rick quase cede à tentação de ficar com ela, mas se lembra que é apenas uma ilusão e retorna à fazenda com Ellie. No dia seguinte, Rick discute com Karelin porque os alienígenas veem tudo e não deveriam ter deixado isso acontecer. No entanto, Karelin explica que isso fazia parte de um plano para envergonhar a Liga da Liberdade e que agora está se desfazendo. Mas ele também revela que a primeira fase acabou e não precisa mais de Rick. Mesmo ele ainda querendo respostas, Karelin o dispensa e Rick tira uma foto do espelho onde está Karelin. Ele então foi levado de volta e Rick e Ellen veem a fotografia do rosto de Karelin e concordam que ele está certo em esconder, pois a humanidade nunca aceitaria. Enquanto Rick e Ellie começam a planejar seu casamento, alguns grupos religiosos ainda se recusam a aceitar os alienígenas como seus novos líderes. Repórteres anunciam que Hugo encerrou a Liga da Liberdade e Milo decide estudar duro para ser a primeira pessoa a visitar o planeta dos alienígenas. Uma década de paz e prosperidade passou e 15 anos depois, Milo se formou no MIT. Trabalha como astrofísico da Federação Mundial e o novo governo é unificado em todo o planeta. Rick e Ellie vivem felizes e casados, mas ainda não conseguem ter filhos. Em toda a Terra há paz e prosperidade e ninguém se preocupa mais com dinheiro, graças à tecnologia avançada dos alienígenas. E agora, com seus objetivos de perfeição alcançados, Karelin finalmente decide se revelar. E um grande evento é organizado em um estádio e quando a nave espacial pousa, 2 crianças correm para trazer Karelin para fora. Então a grande revelação acontece e Karelin mostra o seu corpo e rosto, e ele é parecido com a personificação do diabo, e esse era o motivo pelo qual ele não queria se revelar para a humanidade. Enquanto algumas pessoas ficam perturbadas por essa revelação, a vida continua como se nada tivesse acontecido. O ano agora é 2035 e a Terra se tornou um paraíso perfeito. Enquanto os soberanos observam de sua nave espacial, existem poucos que ainda duvidam
como Milo, e desconfia dessa paz e saúde e também da recente amizade dos soberanos com o Dr. Rupert Boyce. Milo está preocupado com o futuro e a pesquisa científica está morrendo, pois todos os programas espaciais foram encerrados. Milo perde seu emprego, pois não há mais o que consertar, e ele se despede da cientista Rachel e leva o HD com coisas dos soberanos, dizendo que sua pesquisa pessoal está lá. Uma noite, Rick acorda ao encontrar a luz do lado de fora de sua casa novamente, e ele segue o fecho até o galpão de ferramentas. E fica surpreso, pois Kar-El está lá. O alienígena pede desculpas para Rick e diz que a utopia parece não funcionar para ele, e Kar-El oferece a Rick uma misteriosa pílula. Ellie sai de casa e vê o drone indo embora, mas Rick ainda está lá. Ele diz que Kar-El só veio verificar como ele está, mas esconde a verdade. No dia seguinte, as pessoas começam a cercar a fazenda, pensando que a visita de Kar-El é algum sinal e retornará. Ellie exige saber a verdade e Rick explica que Kar-El disse que a Terra terá um novo destino. Enquanto isso, a instalação de pesquisa começa a tremer e Rachel percebe que todos os animais estão com comportamentos estranhos. E o Dr. Boyce encontra uma nova sala no prédio que os alienígenas colocaram lá. E ao abri-la, encontra um enorme tabuleiro Ouija e ele assume que Kar-El quer se comunicar com eles. E naquela noite, em uma casa nos subúrbios americanos, Tommy, um garoto, tem pesadelos e acorda para ver a luz do lado de fora. É um drone que está voando ao redor da casa e direciona um feixe de luz para o estômago da mãe dele. Amy então acorda e repete: precisamos salvar as crianças, e em seguida pergunta sobre Tommy. Então Jake vai até a garagem e encontra o garoto lá, dizendo que isso vai terminar e recomeçar. Jake se aproxima e Tommy diz para não tocá-lo, empurrando seu pai de uma forma violenta. No dia seguinte, Jake e Amy discutem sobre tudo o que aconteceu naquela noite, e mais tarde eles chamam a conselheira Peretta, filha de um missionário que segue os caminhos da fé numa época em que Deus não é mais necessário, segundo ela. Milo volta para o laboratório e diz a Boyce que viu animais selvagens exibindo comportamentos estranhos e precisa voltar para o laboratório. Porém, Boyce já sabe que o trabalho dele ali já acabou e parece estar preocupado apenas em conversar com Kar-El para pedir para ele convidá-lo para explorar o seu planeta. Dizendo isso a Milo e confirmando que ele não faz mais parte daquele laboratório. Durante a primeira sessão, Tommy conta a Peretta sobre visões apocalípticas. Ele vê um olho gigante cobrindo o sol. E está certo que essas coisas não são apenas visões e acredita que realmente vai acontecer. Quando Peretta faz mais perguntas, as vozes na cabeça de Tommy enlouquecem e ele foge em pânico ao ouvir o choro do bebê. Quando Peretta se aproxima demais, uma força invisível aperta a corrente com um crucifixo em volta do seu pescoço e ela consegue retirá-lo. Depois Tommy se sente melhor e toca na barriga de Amy, dizendo que o bebê parou de chorar. Mas Amy fica confusa, pois não está grávida, e enquanto isso Peretta sai da casa. Está morrendo de medo, pois acredita que é algo demoníaco que está naquele lugar. Já Rick sai para repreender as pessoas que invadiram sua fazenda para saber dos soberanos, mas de repente suas veias dos braços ficam vermelhas e Rick desmaia. Mais tarde, no hospital, o médico lhe dá más notícias. Havia algo na nave de Kar-El que envenenou Rick, deixando-o com câncer e passará por falência dos órgãos conforme os anos. Isso explica porque o casal não puderam ter filhos. Depois de confortar seu marido, Ellie volta para casa e se cerca de máquinas quando pede para Kar-El falar com ela, mas o alienígena não responde. Enquanto isso, Peretta procura um padre em busca de respostas, e todo esse tempo ela tem pesquisado demônios e a história do diabo, questionando o significado de Kar-El. Agora ela está mais aterrorizada do que nunca, mas o padre diz a ela para não perder sua fé. Milo e Rachel também discutem sobre filosofia e religião, e Milo acredita que a humanidade tem desenhos de criaturas de formas de demônios que coincidem com Kar-El, porque sempre souberam dos soberanos, mas nunca sabiam se eram do bem ou do mal. 4 meses depois, Amy descobre que realmente está grávida e em casa ela começa a pensar em nomes para o bebê e decide por Jennifer. Porém, o seu marido fica confuso, pois lá fora o seu filho já sabia o nome antes dela escolher. À noite, Peretta aparece do lado de fora da casa de Tommy para rezar por eles e o drone alienígena aparece em cima dela com um feixe de luz. Quando Peretta ergue o crucifixo, o drone vai embora e ela corre para
para a porta para dizer isso à família. Ela tenta alertar a família sobre o mal iminente, mas eles dizem que estão bem melhores do que nunca na verdade, e mandaram a religiosa embora. Já o noticiário mostra que Karelin está deixando seu profeta Rick sofrer no hospital e Peretta decide viajar até a fazenda e mostrar seu apoio às pessoas acampadas do lado de fora. Enquanto isso, Boyce prepara um evento especial que havia funcionários para convidar Jake e sua família com a desculpa que era uma entrevista de emprego. Peretta ajuda Ellie com as coisas e acaba fazendo amizade com ela enquanto toma uma dose de vinho. Ellie diz sobre sua posição religiosa, só que Ellie rebate, pois parece que Deus trouxe as pragas e os soberanos as curas. Boyce cria um evento de gala para receber a família e outras pessoas, e lá ele age de maneira amigável com todo mundo, principalmente com a família, mas também oferece mostrar a Amy o local sozinha. Jake então fica sozinho, ele acaba conversando com pessoas que parecem estar de saco cheio desse mundo perfeito que é um tédio, e acaba encontrando Milo mais tarde, que explica que Boyce está fechando as instalações, então não pode haver entrevistas de emprego. Deixando Jack confuso, Boyce anuncia uma grande surpresa, que Karelin também veio à festa. Porém, ele só aparece para explicar que tinha enviado animais para o planeta natal de Karelin para serem instalados em um zoológico por lá. Milo questiona Karelin sobre o porquê matou a curiosidade científica. Karelin responde que a obsessão pela ciência tornou os humanos muito mais próximos de destruir do que consertar. Em seguida, Boyce e Karelin levam Amy para a câmera do tabuleiro, fazendo ela colocar a mão nele. Isso permite que Karelin se comunique com a entidade que cresce dentro dela e use para enviar uma mensagem aos céus na forma de um feixe de luz com uns símbolos. Jake vai procurar Tommy, mas o menino não quer sair. Na câmera, o nariz de Boyce começa a sangrar e Karelin conversa com a criatura dentro de Amy, dizendo que não é uma criança e nem vai salvar ninguém. Boyce se preocupa com Amy porque ela parece estar com dor e tenta alcançá-la. Jake tenta alcançar o seu filho, mas Amy e Tommy repetem a mesma coisa, não nos toque, empurrando os homens para longe. Então Amy entra em transe e começa a usar o tabuleiro para guiar a luz enquanto Tommy corre para o telhado e subitamente cai no chão. Karelin então diz que o trabalho está feito e os outros o seguirão, enquanto Jake se apressa até o seu filho e ele está flutuando acima do chão. Ele pega seu filho no braços e Tommy revela ter medo de Jennifer, que ainda não nasceu. Amy aparece-se junto ao seu marido e eles deixam a festa. Mas na viagem de volta, Amy sofre uma dor insuportável na barriga e tudo isso é extremamente confuso. Já Milo percebe que os feixes de luz que Karelin usa são alfabetos do seu povo, então ele desenha um símbolo em um guardanapo e sai para procurar respostas. Rachel o segue e Milo está desenhando o símbolo em um mapa estelar. E é a constelação do sistema Carila, o mundo natal do soberano. E a empolgação é tanta por descobrir que até se beijam por isso. No dia seguinte, Karelin visita Rick e Ellie e ele entrega a Rick um frasco para curá-lo, algo muito raro e difícil até para os soberanos de trazer do planeta. Mas nesse momento, Peretta chega acusando Karelin de ser um mentiroso. Então Karelin revela que Rick nunca esteve doente e nem era estéril. Ele fez isso pois gostava de Rick e como os dias na Terra estão contados, é sempre difícil para pessoas com filhos. Então Peretta pega uma espingarda e atira em Karelin, que cai no chão com dor, dizendo a Rick que só queria protegê-lo da dor do fim, e sentindo-se culpado, Rick injeta o remédio em Karelin, curando ele imediatamente. Então Karelin diz a Peretta que sua fé é poesia e que na verdade Deus não existe, e a fé dela é inútil, porque ninguém pode impedir o que está por vir. Então mais tarde em casa, Peretta vê o fantasma de sua mãe e o segue até a sacada e consequentemente cai dela e morre. No hospital local, Amy dá à luz a Jennifer, cujos olhos brilham em um verde intenso. 4 anos depois, as crianças são mais fortes do que qualquer outra geração anterior, porque foram criadas em uma utopia. Milo, que agora namora Rachel, percebe que os humanos evoluíram e se pergunta o que será a próxima geração. Ele estuda o novo desenvolvimento delas e a nova geração está nascendo com poderes psíquicos, tanto que isso o assusta quando vê uma criança fazer isso na sua frente. Já Rick ainda está vivo graças à tecnologia de um chip ao seu braço,
braço, porém isso dá a ele uma condição temporária. Naquela noite, Karelin conta a ele como será o fim da humanidade e ele diz que pode poupar Rick se ele concordar em não ficar na Terra. Porém, Rick sempre recusa as ofertas de Karelin e Milo e Rachel encontram crianças no parque agindo estranhamente. De repente, todas ao redor do mundo caem em uma espécie de transe, levantando a mão direita em direção ao céu e dizendo o nome de Jennifer. Crianças aparecem na casa de Tommy procurando sua líder e Milo percebe que todas estão conectadas de alguma forma com Jennifer. Em casa, Jake tenta dizer às crianças para irem embora, mas elas o ignoram e mais delas vão chegando para encher as ruas. Jennifer diz à sua mãe que vê tudo, sabe de tudo e não há motivos para sentir medo. Enquanto ela usa seus poderes para falar diretamente com a mente do seu irmão e de todas as outras crianças, Jake tenta se mudar para Nova Atenas, mas a molecada ainda bloqueia as ruas. Jennifer usa seus poderes para fazê-las se moverem e quando chegam nessa Nova Atenas, descobrem que a cidade é parecida com as dos tempos antes dos alienígenas. Está poluída, superlotada e lixo por toda parte e há desigualdade por todo lado. Porém, estão felizes assim e pouco depois a polícia chegou e levou a família para encontrar o prefeito Jerry, que expressa que é melhor viver com livre-arbítrio real do que em uma utopia e assim eles podem criar e ser artistas. Mas ali a molecada ainda continua olhando de maneira estranha para Jennifer. Mais tarde, em sua casa nova, Amy convence Jake a falar com Milo pelo bem de sua filha. Jake atende ao pedido e faz uma chamada de vídeo com ela e ele pretende fazer algumas perguntas para Jennifer. Conforme Milo pergunta sobre o futuro, a conexão começa a falhar. Jennifer diz que vê tudo antes dos seus olhos começarem a brilhar, mostrando a Milo uma visão da destruição completa do planeta e isso o assusta. A chamada termina com Jennifer anunciando que o fim começa agora. Milo quer saber a verdade de qualquer forma e planeja se infiltrar na nave dos soberanos no próximo carregamento de animais para descobrir como salvar a Terra. Rachel não quer concordar, pois a viagem dura mais de 100 dias, mas no tempo da Terra seriam mais de 80 anos. Porém, ele insiste que é a única forma de salvar o planeta e na fazenda, Rick está sofrendo uma dor insuportável. Os chips não ajudam mais e Ellie tenta ajudá-lo, mas fica arrasada ao ouvir Rick dizer o nome da sua falecida esposa. De repente, o ambiente muda e Rick se encontra novamente no hotel, sem perceber que Karelin está atrás dele. Já Rachel não tem escolha e concorda colocar Milo com os animais em estado de hibernação dentro de sacos. Ele está com medo, mas está determinado a prosseguir mesmo assim e se despede de Rachel com um beijo. Ela o coloca em estado de hibernação no saco e o transporta com sucesso e a nave parte junto com os animais para o planeta natal. Rick começa a reviver suas antigas memórias com Annabelle como se fossem reais, mas logo começa a perceber coisas estranhas no quarto e ouve a voz de Ellie no rádio. A memória de sua esposa morrendo de câncer atinge Rick e entende que isso é uma ilusão. Karelin então se revela, oferece a Rick a oportunidade de ficar ali para sempre, mas Rick recusa e graças a Ellie, ele aprendeu a amar novamente. Depois de pedir a Karelin para enterrar aquele quarto, Rick retorna à fazenda. Ele então diz a Ellie que ela sempre foi o amor de sua vida e decide morrer em paz. A família de Tommy está no cinema, mas o filme é interrompido quando Jennifer anuncia que é a hora. Karelin aparece para se dirigir às pessoas uma última vez, dizendo que a evolução para um outro nível da consciência superior está acontecendo, significando que todos morrerão em breve. À medida que a molecada levanta a mão, Karelin explica que eles não são mais de seus pais e se tornarão uma única consciência e que mais nenhuma criança nascerá na Terra. Nesse momento, as mulheres grávidas perderam seus bebês e toda a molecada começa a flutuar para cima no céu, ignorando o apelo de seus pais. Tommy ainda consegue ficar para trás e a família procura pelo prefeito e encontra ele na igreja do cemitério onde sua família está enterrada. O prefeito está bêbado e ativou uma bomba que irá explodir Nova Atenas. Tommy então explica para sua mãe que só ficou mais alguns minutos para se despedir e agora deve se juntar à sua irmã. Amy chora também quando Tommy flutua para cima e depois vai impedir Jake de cancelar a bomba, concordando que o tempo deles chegou ao fim e pelo menos viveram uma vida boa. O casal se abraça
enquanto a bomba explode, destruindo completamente a cidade, enquanto Jennifer está no topo de uma montanha, enviando um feixe de luz para as nuvens, enquanto absorve a energia de todos os seres vivos do planeta. Na nave dos soberanos, Milo acorda e injeta medicamentos para sobreviver. Quando um dos soberanos o encontra, ele o recebe calorosamente, mesmo não sabendo muito bem a língua, mostra o planeta natal para ele. É completamente escuro e cheio de fogo e lava. Ele também explica que acabaram de chegar no planeta, e isso significa que passaram-se 40 anos na Terra. Então o soberano explica que tudo o que aconteceu na Terra sempre foi um plano da mente suprema, que é a consciência coletiva do universo. A mente suprema sempre guiaram eles por milhares de anos e enviaram eles para mundos para alterá-lo quando a mente suprema assim ordena. O alienígena o leva para ver a mente suprema, que é um feixe de luz mais brilhante e poderoso até agora. Quando Milo entra, encontra um espaço em branco falando com uma sombra laranja representando a mente suprema, que para Milo seria Deus, mas a mente suprema explica que não, que na verdade é toda a evolução de tudo conectado em uma consciência só no universo. E aquelas crianças sim seriam deuses e deixaram os humanos para se assimilar à evolução. Para ajudar Milo a entender, ele assume a forma de Rachel, e como é muita informação para sua cabeça assimilar, ao sair do espaço em branco, ele pede para ser levado de volta à Terra antes de desmaiar. Quando Milo acorda, descobre que está de volta à Terra e se passaram cerca de 80 anos no total, e o planeta está totalmente abandonado. Toda a humanidade não existe mais e os soberanos ainda querem ajudar Milo a recuperar o corpo congelado de Rachel dos destroços. Mas quando Milo vê e puxa o colar que deu a ela, o corpo dela desaparece em pedaços. Isso deixa uma marca queimada em sua mão e depois Karellen confirma que Milo é o último ser humano. Ele diz que até inveja a humanidade porque sua raça de soberanos não pode morrer como os humanos e oferece a Milo a oportunidade de ficar com eles. No entanto, Milo recusa e quer retornar à Terra para relatar descobertas de interesse dele. Já que os soberanos nunca mais olharão para o planeta depois de destruí-lo, aceitam deixar Milo no planeta Terra. Ele então grava uma última mensagem para Karellen e depois encontra Jennifer ainda no topo de uma montanha. Ela está absorvendo a última energia que ainda resta no planeta e o solo começa a se rachar. Milo percebe que a Terra será destruída literalmente, então ele implora a Karellen para salvar pelo menos uma coisa da cultura humana como lembrança. Os soberanos reproduzem para Milo suas memórias, permitindo-lhe reviver sua vida em poucos segundos e ter sentimentos preciosos. Por um breve momento, Milo fica feliz novamente e finalmente o planeta explode e some do sistema solar. Os dois soberanos assistem onde a Terra não se passava de um experimento social fracassado. Terminando assim o fim da infância, série de ficção científica pós-apocalíptica de 2016. E eu espero você no próximo vídeo.